partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 10 de dezembro. O ano é 2016. Eu sou Guilherme Dias. Começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, você já sabe, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Hoje vamos falar e analisar a relação dos atletas profissionais com as redes sociais. Quais são os objetivos e motivações de um atleta ao criar um perfil em alguma rede social? Quais os pontos positivos e negativos da exposição pessoal na internet? Entrevistamos o diretor executivo da Futpress, Marcel Moreira, o jornalista Júlio Benck, o proprietário da AV Assessoria de Imprensa, Arthur Virgílio, o jogador do Santos Futebol Clube, o Renato Florencio, também o jogador do Estoril Praia Futebol, lá de Portugal, o Lucas Farias. Portanto, fique ligado, aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje temos um desfalque, né? O nosso Portuga, infelizmente, não veio para a gravação. Deu balão. Não, Zé Camargo está trabalhando, está no processo seletivo do programa de pós-graduação em comunicação. Então está lá entrevistando os candidatos, analisando o currículo. Então, como é tradição aqui na mesa, um abraço para o Zé. Um abraço para o Zé Camargo. Um abraço especial. Vamos então com o nosso querido Tuca Américo e também com o palmeirense Carlão Napolitano. Não que o Tuca não seja palmeirense. Posso, na sessão de abraço aqui, já mandar? Vamos lá. Nas últimas semanas encontrei algumas pessoas aí andando por Bauru e várias delas mencionando que ouvem o nosso programa, né? Então vai lá um abraço para o Arnaldo Miralha, né, um colega de faculdade. Trabalho no cartório, se não me engano, no segundo cartório aqui de notas de Bauru. Palmeirense feliz, né? Encontrei com ele a semana passada, não deu tempo de falar, porque nós comentamos sobre a tragédia da Chapecoense no último programa. Para o Fábio Silvia, que é esposa da nossa colega aqui da rádio, Silene Bacos, né? Encontrei com ele no supermercado essa semana, ele disse também que é um assíduo ouvinte. E um abraço aqui do Fleury, né? O Fleury mandando um abraço para a jornalista Tânia Guerra, que também é uma ouvinte aqui do programa. Então fica companheira lá da TV Record, né? Um abraço para ela. Então, mandar um abraço para a professora e para o professor Maria Eugênia e o Ivan. Ah, claro, a professora Maria Eugênia, porém... Popular Magê. E o Ivan, grande jipeiro, né? Publicitário. Um abraço, meu amigo Ivan Resta Ullmann. O Ivan. E a Magê felicíssima também pelo Palmeiras, né? Sim, feliz da vida. Ambos foram meus professores. Muito bem. Um casal, nota 10. Vamos lá, então? Nota 10, nota 1000. Nota 1000, um abraço pra todo mundo aí. Pena que levam Palmeiras assim, né? aquele vício no Palmeiras também, mas faz parte. Bom, vamos lá, Tuca. Vamos lá, então. E 2 temas por hora. Você já ouviu falar do Football Leaks, Guilherme? Não, confesso que não. Eu também não, fiquei surpreendido. Tem um grupo, uma página, né? Uma página na rede social no Facebook, que chama Football Leaks. E o Football Leaks tem a mesma lógica do WikiLeaks, né? Ele vaza contratos, documentos relacionados ao futebol, né? Então, existem várias denúncias lá e até curiosidades. Então lá estão detalhes de alguns contratos de jogadores, de relacionamentos e contratos entre jogadores e patrocinadores, entre clube e jogador. E vou aqui levantar, para quem quiser dar uma procurada lá, Football Leaks, na rede social Facebook. Né? É até engraçado, né? Porque normalmente seria Soccer Leaks, mas eu acho que deve ser em inglês o site, e com algumas postagens em inglês e outras em português, né? Mas, resumindo, eu vou aqui colocar alguns dados que estão lá, que vazaram, e aí até depois eu coloco pro Carlão ver até que limite isso pode ser vazado ou não, se existe uma transparência em relação a isso, né? Para que ele comente. Né? E até o que eles chamam aqui de vazamento de algumas cláusulas secretas de contratos. Se é secreta, não podia ser vazado. Mas vazou, agora não é mais, né? Agora já era. Agora já era, não é mais secreta. Então, por exemplo, dados curiosos, né? A Panini, que tem lá o álbum de figurinhas, né? Os cromos, como falaria meu amigo Zeca Marques, né?
o álbum de figurinhas. As crianças falam cromo. Cromo, né? Pra mim era figurinha. Pra mim também. Né? Então, por exemplo, o Neymar recebeu $50 mil para assinar 600 cromos, que seriam vendidos para colecionadores. $50 mil para assinar 600 cromos, ou seja, ele receberia 77 euros por assinatura. Né? Rapaz, vai entrar em contato com a Panini. Então, eu posso assinar o dobro. Mas aí eu faço por 5 a 1. Mas aí apareceu o Cristiano Ronaldo, subiu a fatura, né? E cobrou $175 mil para assinar 1.000 cromos, ou seja, ele recebeu $175 por assinatura, para cada assinatura, né? Outro dado que vazou lá também, o holandês Rafael van der Vaart assinou um contrato com o Betis, né? E esse contrato proibia que ele usasse qualquer roupa ou chuteira vermelha, porque essa é a cor do Sevilha, que é a rivalidade, que é o rival. Uhum. Então ele está proibido de usar chuteira vermelha. O Liverpool concordou ainda em dar um bônus de 1 milhão de libras, né? Cerca de 1.180.000 euros. Dá para fazer um vezes 3, vezes 4 para saber o valor em real, né? Pro Balotelli, se ele não fosse expulso mais de 3 vezes por comportamento violento e não cuspisse em ninguém. Olha, é uma grana fácil até, não pro Balotelli, né? Mas eu acho que é meio deve ter maluco. perdido dinheiro. Não pro Balotelli, que é meio maluco, mas para uma pessoa teoricamente mais tranquila, né? Fica uma grana fácil de E aí ganhar. uma coisa mais interessante, né? O Paris Saint-Germain pagou em 2012 8 milhões de euros, né, por temporada ao Milan pela transferência do Thiago Silva. Mas no contrato estipulava que o Paris Saint-Germain ia pagar os 2 milhões de euros que o jogador devia ao fisco italiano. Né? Então fica aí também essa coisa, e lá tem vários documentos relatando essas questões tributárias, fiscais, né? Aí como é que fica, meu amigo Carlão? Tem algum documento secreto aí do Noroeste, do 15? Olha, não, eu não vi ainda nenhum documento brasileiro, mas se começar a vazar o negócio vai ficar feio. Nossa Senhora. Aí... algum documento da CBF, dos grandes clubes. Dos grandes clubes. Deve ter muita coisa aí nesse meio. Então, mas fica a dica aí, se alguém quiser saber alguns detalhes sobre esses contratos ou as cláusulas até mais o que você secretas, trouxe pra gente, Tuca, são mais curiosidades, né? Agora, se começar a vazar coisas aqui da CBF, como você citou, e das federações, deve ter muita sujeira no meio, né? Sim. Não, contrato de patrocínio, tal, se o valor declarado é o valor real do contrato, né? Mas vamos lá, pergunta do Tuca. Tanto a legislação brasileira como as recomendações diretivas internacionais, elas excluem do direito de acesso à informação contratos privados, contratos negociais, empresariais. Então aí há uma proteção ao sigilo mesmo do negócio. Então, isso aí é uma afronta, né? Essa divulgação é uma afronta à lei, às regulamentações, tanto nacionais como internacionais. E, de fato, o interesse é privado, né? São empresas privadas com personagens privados, né? Com pessoas, né? Com interesses privados, então legalmente não poderia ter sido vazado, tanto é que tanto é que são fragmentos contratuais. Na verdade, essa matéria aqui, né, essas informações do site português Desporto, DN Desporto, tá aqui mais atuando na área das celebridades, da curiosidade, mas o site tem os documentos e os contratos mesmo, né? Então, se você parar para debruçar, descarregar os arquivos e começar a ler os detalhes, é o espírito do Wikileaks mesmo. Sim, mas assim, de fato, a legislação não protege o sigilo nesses casos específicos. Mas o estrago já foi feito. Já foi feito. Pois é. Mas não se preocupe, não, você não vai ser processado, viu? Não vai ter nenhum problema quanto a isso. Mais algum tema, Tuca? Tem sim, um tema mais pesado, né? Na última semana aí, lá na Inglaterra, aconteceu um fato muito triste que acabou se revelando apenas a ponta de um iceberg, né? O jogador Andy Woodward, de 43 anos, ele é um ex-zagueiro, né? E ele fez uma declaração ao jornal britânico The Guardian que ele foi vítima de assédio sexual quando atuava nas categorias de base, né? E, inclusive, ele citou o nome do técnico que cometeu o abuso, que é o Barry Bennell, que ele está preso, inclusive como agressor sexual em outros casos,
né? Então é uma situação muito grave e até parece enredo de filme dramático, aquelas coisas que você nem imagina, né? Ele foi descoberto por esse técnico, o Menel, quando ele tinha 11 anos, ele começou a sofrer abusos e o técnico ameaçava acabar com a carreira dele caso ele divulgasse alguma coisa, né? Então várias vezes ele colocava no banco e falava, se você falar alguma coisa em relação ao abuso sexual, seu sonho acabou, eu matei com a sua carreira. E para piorar a história, meu amigo Carlão, com o passar do tempo, o Barry Bennell, o técnico que assediou o Andy, ele virou cunhado dele. Casou com a irmã do Andy Woodward, certo? E ao relatar isso no The Guardian, ele falou que durante muitos anos ele tinha que encontrar esse cidadão no almoço da família aos domingos e ter que guardar esse segredo já adulto por vergonha. É um roteiro de filme. É um roteiro de filme. Dramático. Mas o que aconteceu? Ele resolveu falar, ele falou que no primeiro momento ele sentia muita vergonha, mas ao dar essa entrevista e revelar isso, ele começou a se sentir aliviado, muito melhor, e a decorrência disso, meu amigo Guilherme, é que na última semana, né, o número de delações de vítimas, né, que se manifestaram às autoridades, subiu para 350 potenciais vítimas e a polícia apontou 83 suspeitos de casos de abuso sexual no futebol inglês. E indica quais são os clubes, Tuca, a matéria? Fala aqui no comecinho, sim, times como o Manchester City, o Chelsea e o Southampton. Times grandes. Porque aí também tem que ver a responsabilidade da instituição. Claro, né? Que é o que a gente sempre se preocupa aqui, que também já aconteceu isso aqui no Brasil. Você pega essas categorias de base, cidades pequenas, periferia, e a gente não consegue ter o cuidado, o controle, até porque isso não é institucionalizado, às vezes não é profissionalizado, não existe um cuidado. A gente já viu várias situações que não chega a ter o abuso, mas se existir uma investigação mais aprofundada, com certeza, eu tenho certeza que infelizmente isso vai acontecer, como o caso daqueles do que acontece dos clubes que prometem fazer peneira, levar jogador para jogar em tal time, e daí houve uma questão parecida com isso, não do abuso, mas de um time que veio jogar a Copa São Paulo 2 anos atrás e que chegou aqui e não tinha nada, né? Então acho que isso é um tema muito perigoso, uma coisa que tem que estar muito atento e um alerta, principalmente aos pais, né? É muito delicado, né? É delicado para saber com quem está deixando os seus filhos. A gente sabe que muitos pais acreditam nesses pseudo-olheiros empresários. É o sonho de muitos garotos, mas mais do que isso, de muitas famílias, né? Muitas então, famílias muitos pais acabam entregando mesmo. Que acha que deixando... realmente vê o filho ter um talento para jogar futebol e acaba vendo aquilo com uma possibilidade de ascensão social, de rendimento financeiro, né? Então fica aqui o alerta, porque só na última semana, como eu falei para vocês, esse foi o ponto positivo, né, do Andy. Ao ele relatar o seu caso, ele incentivou as outras pessoas, né, a perceberem que elas não estavam sozinhas, e isso aumentou muito o número. Então isso, como eu falei no começo, é só a ponta do iceberg e um tema extremamente delicado, e fica o alerta às famílias, aos pais, quando o filho está envolvido na situação. A gente que praticou esporte sabe, né, Carlão? Às vezes você está envolvido, isso envolve mudar muito jovem de cidade, a estar morando em alojamento. E que fique claro, a gente está ilustrando aí com o futebol, mas em várias outras modalidades isso acontece. Todas, né? Eu acho que isso é uma preocupação e creio que deva acontecer, infelizmente, em praticamente todas as modalidades esportivas. Tá? Então fica aí o alerta e a história triste do Andy Woodward. Sem dúvida nenhuma. Você está em 105,7. Este é o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. Zerou aí, Tuca? Zerei por hora. Então vamos com o Carlo Napolitano, com os temas deste sábado, Carlão. Vamos lá. Primeiro eu queria mandar aqui os parabéns para o jogador do Bauru Basquete, o Jefferson Williams. Ele, através do centro de treinamento dele de basquete aqui de Bauru, ele promoveu um festival de basquete no último domingo, né? Esse festival aconteceu na panela de pressão. Ele conseguiu reunir quase 200 atletas de 6 equipes, do próprio Bauru Basquete, da Criarte, de Bernardinho de Campo, do centro de treinamentos do próprio Jefferson Williams e do Cisne, né? Da Escola Cisne. Esse evento ele durou das 8 da manhã até mais ou menos 9 da noite. Né? Dia todo.
todo mundo jogando, tinha lá a categoria sub-15, sub-14, sub-1, né? Então tinha... e o ginásio cheio... O herdeiro atuou. Atuou, o Pedro jogou, Legal. ele jogou pelo sub-15 e aí ele acabou, o time da Criarte acabou ficando em terceiro lugar. Perdeu pro Bauru Basquete, por razões óbvias, né? O time melhor treinado, mais forte e tal. No segundo lugar ficou o time do Jefferson, né? E a Criarte ficou em terceiro. Mas assim, foi muito legal de ver muitas crianças, né? Muitas famílias ali durante o dia todo, né? Aí eu particularmente não fiquei o período todo, eu cheguei lá por volta de umas 5 horas da tarde e saí por volta das 9, né? Mas deu tempo de ver alguns jogos do Pedro. Mas eu achei uma atitude muito legal do Jefferson e fiquei impressionado. Acho que o time do Bauru Basquete, ele plantou uma semente aqui em Bauru. Sim. Né? Você pegar num domingo, né, e colocar 200 crianças, né, e adolescentes jogando basquete o dia todo, foi uma coisa muito legal, né? Eu até falei com o Jefferson, pedi esses números, ele me passou muito gentilmente, falou, ouça o observatório na próxima semana que eu vou comentar. Então fica aqui os parabéns meu. E que sirva de exemplo, né, Carlão, para que, independentemente dos próximos anos, se o Bauru Basquete vai continuar com um time extremamente competitivo, como teve nas últimas temporadas, se vai frequentar o meio da tabela, como está acontecendo na temporada atual do NBB, isso é uma outra história. O importante é não perder essa base, não perder essa admiração que essa garotada, principalmente mais jovem, está tendo pelo basquete, de continuar praticando, de seguir. Isso a gente está falando do basquete, mas serve também para futebol, para vôlei, para qualquer outra modalidade. Mas que a cidade não pare de respirar basquete. O Bauru brigando por título nacional, título paulista ou não. Porque a fase do clube, isso um ano você está brigando lá em cima, outro ano você não está tão bem, mas que a cidade continue abraçando o basquete, né? Como um todo, como tem acontecido. Guilherme, a minha impressão no domingo passado é que o Bauru não vai esquecer do basquete, mesmo não tendo time profissional. Assim. Não é? Porque eu acho que já criou esse laço, criou essa raiz. Não é? E essas crianças, lógico que elas vão continuar jogando basquete. E elas vão continuar passando essa vontade de assistir, de jogar para os amiguinhos, para os colegas. Então acho que Bauru se tornou ali... uma das capitais, se tornou uma das capitais, uma das referências no estado de São Paulo. Talvez até rivalizando hoje com o Franca, ali, que tem uma tradição nesse sentido. E eu acho que isso a gente deve muito a esses personagens do basquete, jogadores já aposentados, como é o caso da Suzete, e jogadores nativos, como é o caso do Jefferson, que promovem esses eventos, essas atividades. Essa visão, esse que cuidado. É muito legal. Né? Duas coisas, né? Eu acho importante isso. Acho que é legal você ter as equipes esportivas na cidade, os times de qualquer modalidade, justamente por isso, né? Você cria essa possibilidade de exemplo para as crianças, para a atividade física. Desperta esse interesse, o interesse, né? de conhecer esporte, de jogar. Então, acho que isso é importantíssimo, que isso está acontecendo com o basquete, que aconteça com o vôlei, que agora está com uma equipe do vôlei feminino aqui. E que venha acontecer amanhã com outras modalidades que hoje nós não temos. Como já foi aqui muito forte em Bauru, né, Carlão, o tênis. Né, o Bauru sempre foi considerado uma cidade onde teve uma prática importante do tênis, né? Mas o basquete, eu acho que Bauru, Carlão, nunca perdeu essa semente. Ela ficou meio... enterradinha ali, estacionada, né? Mas quando você vai buscar um pouco da história do basquete de Bauru, eu lembro sempre do falecido Flávio de Ângeles, que começou a equipe lá junto com o Tidei de Lima, nos anos 60 e tal, e sempre teve que no basquete feminino o Bauru tem uma história. A Lusa tem uma tradição. A Lusa tem uma tradição, então acho que é uma semente que estava ali em animação suspensa, esperando para ser germinada, né? Então, em certos momentos aparece mais, tal, mas acho que o basquete, se for falar em Bauru, eu como não nasci aqui, eu sempre lembro de Bauru como uma cidade que sempre teve um bom basquete, né? Independente do momento, né? Então, vamos torcer para que isso aconteça de forma intensa, né? E que renda frutos, né? Que Sim. a gente consiga ter mais atletas, mais gente despontando aí para o esporte nacional. Sem dúvida nenhuma, todo mundo sai ganhando. Mais algum tema? Não, aí, ainda no basquete, acho que a notícia triste, chata da semana foi o WO na final do Campeonato Carioca, né, que o Vasco se recusou a jogar no ginásio do Tijuca, tênis clube lá no Rio de Janeiro, na final contra o Flamengo. Né? Isso tem nome e sobrenome. Eurico Miranda. Mas assim, é uma situação chata, inédita,
né, no basquete, e deu para perceber no começo da transmissão pela Sport TV, o Birabelli e o locutor, que eu não me lembro o nome, os dois muito constrangidos na situação de ter que apresentar o início da partida com a entrada dos times e o Flamengo aquecendo, o trio de arbitragem também ali, para dar um WO por uma divergência do próprio Eurico Miranda, né, de não ter aceito o jogo na Tijuca, alegando que o Vasco não teria condições de segurança se porventura ganhasse o jogo e se tornasse campeão. E lembrando que tudo isso foi embasado no quê? Um jogo da primeira fase ainda, quando o Vasco venceu no ginásio da Gávea, e teve um quebra-pau lá, apesar de ser jogo com torcida única, teve um quebra-pau entre torcidas organizadas do próprio Flamengo, depois da vitória do Vasco, e a estrutura no que diz respeito à segurança falhou e muito naquele episódio, naquele jogo. Então, até em cima disso, o Eurico Miranda não concordou com o local da partida, achou que não haveria segurança necessária e a gente sabe também que o Eurico é extremamente polêmico, não é de hoje, não é de agora, né? Guilherme, eu conheço o ginásio da Tijuca. Né, meus cunhados moravam na Tijuca, eu cheguei a frequentar e cheguei a entrar nesse ginásio. Ele, de fato, ele fica dentro do clube, né? Ele não tem muita segurança mesmo, talvez pelo porte, não dos times de basquete do Flamengo e Vasco, mas pelo porte da torcida. Esse jogo deveria ser, de fato, realizado num ginásio maior, até mesmo no Maracanãzinho, sei lá, e não num ginásio pequeno e sem segurança, como é o caso do Tijuca. Lembrando que a série estava empatada em 1-1, quem vencesse seria o esse foi campeão. o grande receio, se o Vasco fosse campeão dentro da casa do adversário, que o Tijuca já foi, a casa do Flamengo, qual seria a reação e a repercussão depois? Pois não, Tuca? Não, tem aqui uma nota que foi me entregue pelo nosso diretor, Fábio Fleury, né? Você conhece bobsled? Bobsled, não. Não sabe o que é bobsled? Bobsled, não. Sabe, Carlão? É aquela descida de trenózinho no gelo, é isso? Isso mesmo. O nome não era estranho, mas eu não lembrava Jamaica abaixo de zero. A definição. Então, mas o filme Jamaica abaixo de zero, você lembra? Não me lembro também. O Guilherme tá desinformado. Pois é. Mas tudo bem, Guilherme, tá perdoado. Na verdade, ele me entregou uma nota aqui que o Brasil conseguiu a sua melhor posição, né, na Copa do Mundo da categoria, que foi disputada em Whistler, no Canadá. E a equipe brasileira conseguiu o melhor desempenho da história. A equipe que é composta pelo piloto Edson Bindilatti e os atletas Edson Martins, Odiler Pessoni e Rafael Souza, equipe que é conhecida como os Bluebirds. Olha então é Brasil abaixo de zero Brasil agora? abaixo de zero. Será que o Fleury praticou também? Porque o Fleury, a gente sabe que... Lá em Campos do Jordão, tá esse certo. Fleury, sempre surpreendendo, né? Praticou tudo. Então a equipe aí ficou em 16º lugar, a melhor posição do Brasil da história na Copa do Mundo. O que é um grande feito, né? Pensar legal. que nem temos neve praticamente aqui, né? Fico imaginando onde eles devem treinar, lá em Bariloche, talvez, né? Tinha um atleta olímpico brasileiro, vencedor, medalhista, que participava. Não sei se, acho que ele não está nessa equipe, mas ele chegou a participar nos Jogos Olímpicos de Inverno. Era um atleta dos 100 metros, eu não lembro o nome dele agora. Depois a gente fica devendo essa informação. Mas um ótimo rendimento, né? Guardado as devidas proporções, a mesma coisa de pegar a seleção de Honduras, que fez uma boa Copa do Mundo, né? Costa Rica, que fez uma boa Copa do Mundo. Parece que os caras treinavam com trenó, né? Um trenó alugado, emprestado de uma outra equipe que já não usava mais, de uma segunda linha. Então é interessante, né? Resultado expressivo. Não, imagina que vamos falar a verdade, é um esporte que praticamente não existe. Sim, eu confesso que eu não me lembrava. O nome não me era estranho, mas eu não me lembrava. O mais parecido é o carrinho de rolimã, né? É verdade, né? Olha, a gente perdeu a chance de ser campeão mundial de bobsled. Complementando a informação, então, Guilherme, o atleta lá dos 100 metros que saiu do atletismo pro bobsled, pro trenó no gelo, é o Claudinei Quirino. Bacana. Tá ok? E tá se superando agora em outra uma notícia não esperada, né? Eu não falei aqui o nome da categoria, é a prova de 4 pessoas conhecida como Foreman. Não tem o nome dos outros integrantes aí da equipe, né? Não, já falei lá atrás. O Edson Bindilatti, vamos repetir. O Edson Martins, o Odiler Pessoni e o Rafael Souza. Parabéns pra moçada aí, porque pra mim esse 16º lugar... Vale ouro. Vale ouro e no mínimo são os campeões Deveria valer pelo menos uma medalha. Pelo menos uma medalha, porque são os campeões brasileiros no mínimo. Sim, sem dúvida nenhuma. Carlão, pra zerar também seus temas, tem mais alguma coisa aí? Eu queria só 2 comentários sobre o futebol, né? Um que me chamou a atenção no início da semana, que a Federação Paulista de Futebol vetou 57 estádios
para os próximos torneios. A maioria deles por falta de documentação, por falta de vistoria de bombeiro. Alvará, né? De alvará. Mas o que me chamou a atenção, e eu comentei isso aqui ainda esse ano em um programa, um desses estados é a Fonte Luminosa de Araraquara. Eu comentei que fui assistir o jogo do Palmeiras e Cruzeiro, ainda pelo segundo turno do Brasileirão, e que eu demorei quase 2 horas para entrar no estádio. Então eu dou os parabéns para a federação por ter interditado. Já estava interditado, né? Eu já dou os parabéns para a federação por interditar a Fonte Luminosa. Fonte Luminosa. Que é um estado perigoso. E deve ser revisto a acessibilidade, os portões de entrada e de saída, porque não há segurança alguma para o torcedor que vai lá. Lembrando que aqui em Bauru também, né? O Alfredo Castilho também deveria ser... Já foi notificado, inclusive, o Noroeste. Aliás, nos últimos anos, se a gente parar para pensar aí, nos últimos 10 anos, pelo menos 5 anos, o Noroeste teve essa notícia de estádio interditado, mas sempre consegue reverter até o mês de janeiro, que é quando, de fato... começam esses campeonatos estaduais, independentemente da primeira, segunda ou terceira divisão. Seguindo então, ainda no futebol, Carlão? Eu acho que tem que comentar um pouco sobre as homenagens que foram feitas para a Chapecoense, né, no meio de semana, na final da Copa do Brasil, entre o Grêmio e o Atlético, a própria manifestação no Couto Pereira, onde seria realizado o segundo jogo da final contra o Atlético Nacional, e pelo Brasil afora, as homenagens que foram feitas, ou pelo mundo afora, melhor dizendo. Foi muito legal ali na abertura do jogo na final da Copa do Brasil, a homenagem também para os jornalistas, né, coisa que não tinha sido feito ainda. Mas chama atenção a forma como isso tem sido conduzido, né? Muito foi falado sobre ajuda financeira à Chapecoense. O Globoesporte.com divulga nessa última sexta-feira que até agora a Chapecoense recebeu R$10 mil em doações, em transferência de recursos, o que é muito pouco. E já chegaram a falar de 40 milhões de euros do Paris Saint-Germain, 3 milhões de euros do Cristiano Ronaldo. Até agora, então, 10 mil reais. 10 mil reais. Talvez esse dinheiro contabilizado ali pelo sócio torcedor, as pessoas que fizeram numa taxa das mais baixas ali. O próprio Corinthians vai jogar com a camisa com o número da conta para o pessoal que queira colaborar, incentivar, contribuir e tal. Mas a verdade, muito blá 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 e pouco dinheiro na conta. Ação, né? Mas muito embora o próprio presidente tenha dito da Chapecoense que em termos de recursos financeiros eles estão garantidos, né? Que parece que a contabilidade e as finanças da Chapecoense andavam em dia. Mas onde eu queria chegar, né? Eu acho que essa tragédia com o time tornou o time da Chapecoense como o time mais simpático do Brasil. Não, eu acho que no próximo Brasileiro ele vai ter a maior torcida. Sim, todo mundo torce, é um time que não tem adversário. Vai virar o segundo time de todo mundo. Isso, no âmbito nacional. Estaria a Chapecoense ultrapassando agora a Portuguesa? Acho que sim. Para nós, pela sim, para o Zeca, não. Pela tragédia. Mas no outro lado da moeda, não é? Acho que todo o evento e toda a repercussão do evento em termos futebolísticos transformou o Internacional de Porto Alegre no time mais antipático que o Brasil tem hoje, não é? Pelas atitudes dos dirigentes, dos próprios jogadores, né? Que pediram o encerramento do campeonato, né? Pela própria manifestação, nós não tivemos a oportunidade de falar isso na semana passada, do presidente do clube, do diretor de futebol, falando que o Inter passava por uma tragédia particular, uma declaração infeliz. Sim, momento inoportuno. O próprio Galvão Bueno mencionou isso no Bem Amigos na segunda-feira, e tomando partido, né? Achei que foi até uma posição estranha do Galvão Bueno nesse sentido, de tomar um partido ali e criticando a atitude internacional, e até pelo desenrolar dos acontecimentos, né? O Inter entrando com uma ação na STJD, pedindo a punição do Vitória por uma suposta escalação irregular do zagueiro Vitor Ramos, né, pela contratação e a transferência do Monte Rei, Palmeiras, Vitória e toda essa triangulação. Já foi rejeitado o recurso, né, foi arquivado na última sexta-feira, mas o Inter já veio a público falando que vai recorrer, né, que vai pedir a reabertura. Eu acho que um time grande, né, e se o Inter quer ser considerado um time grande, ele tem que ir para o campo amanhã, domingo. Se perder, ou se os resultados indicarem o rebaixamento, que ele dispute a Série B ano que vem. Como outros times. E se for um time grande de fato, que volte, né, no campo jogando bola, porque esse ano, em termos futebolísticos e em termos de sensibilidade e de solidariedade, Nota 0 o Inter ficou em último lugar.
E vergonhosamente apelando, como sempre, os times, né, acabam apelando pro tapetão. Sim, mas se quiserem recorrer, né, se o pessoal do Internacional lá de Porto Alegre quiser recorrer, tem uma baita chance amanhã de trocar uma ideia com a turma do Fluminense, né? Porque o jogo é contra o Fluminense e ninguém melhor do que o Fluminense então, para entender. É o jogo do tapetão, pois então. Desse assunto, né? Dá para pegar uma dica ali depois da partida. Bom, você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte. Vamos então para locução do Heitor Facini, a matéria desta semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Atletas de todos os esportes estão cada vez mais ligados nas redes sociais. Cristiano Ronaldo, por exemplo, possui 118 milhões de seguidores no Facebook, o que o torna o atleta mais popular do mundo. Entre os brasileiros, o atleta com maior número de seguidores é Neymar Júnior. Em seu perfil no Instagram, ele possui 63 milhões. O Instagram, inclusive, é a rede social preferida entre os atletas. Marcel Moreira, diretor executivo da assessoria esportiva FootPress, explica por que a rede tem tanto apelo. Hoje, sem dúvida, é o Instagram. O motivo que eu vejo que ainda é uma ferramenta aí, está em alta, de muito fácil utilização. Então, no Instagram você tem uma resposta muito rápida que você quer atingir daquilo que você postou ou quer postar. Então, é uma forma muito direta e rápida e dinâmica, né, na verdade. E o jogador é isso, né? Então, o jogador está sempre com o celular na mão, ele a qualquer momento pode fazer uma foto, postar um vídeo, ele pode utilizar de maneira pessoal, para mostrar um pouquinho da área dele, pode mostrar um pouquinho do trabalho dele, da personalidade, enfim. São diversas maneiras aí que ele tem. O Instagram, ele acaba hoje comportando isso em vídeo, texto, foto, transmissão ao vivo, enfim, hoje é uma ferramenta completa, de fácil utilização e de uma resposta muito rápida assim, para o jogador de futebol. Então, eu acho que é por isso que atualmente é com certeza a mais utilizada. A utilização de redes sociais é feita de diversas maneiras pelos atletas. Existem benefícios e malefícios, tanto para o lado pessoal quanto para o lado profissional de quem cria um perfil. Conversamos com Júlio Benck, jornalista e gestor de conteúdo especializado em redes sociais. Júlio relata que as redes funcionam tanto para estabelecer uma relação com os fãs, como uma plataforma de marketing pessoal. Então, assim, tem um pouco dos dois. É marketing pessoal, né? E é também a aproximação com os fãs, porque, na verdade, as duas coisas caminham juntas, né? O marketing e a aproximação com os fãs são as duas faces da mesma moeda, certo? Então, se o jogador não joga bem, ele não tem fãs, né? E se ele não tem fãs, como é que ele vai fazer um marketing, né? Então, uma coisa está interligada com a outra, né? O que eu gostaria de ressaltar é em relação a isso. Muito cuidado, porque a rede social ela tem esses dois lados. Ela é, sim, um meio de interação pessoal, em que uma pessoa compartilha suas dúvidas, seus anseios, suas alegrias, suas tristezas, mas também, por outro lado, é um meio de comunicação institucional. O jornalista ainda reforça a necessidade do atleta conseguir separar nas redes o lado pessoal do profissional. Eu acho que assim, a informação ela é muito fácil, todo mundo tem acesso à vida de todo mundo, principalmente de um atleta conhecido, principalmente os que jogam em grandes clubes, né? As pessoas sabem muito da vida deles, né? Então já não é mais segredo que um atleta, quando criança, torcia para clube X, clube Y. Então, torcer para um clube não é o problema em si, né? Não compromete a imagem do atleta em si. A questão toda é quando ele se manifesta a favor do seu clube de coração, quando ele tem compromisso com outro clube, né? Com uma outra instituição. É preciso ter muito cuidado, porque ele está falando para o público dele, né? Pelas redes sociais. O público dele interage com ele pelas redes sociais. Então, ele tem que ter muita atenção nessa questão, né? Então, para evitar episódios como esses, separar, né, o que é pessoal do que é profissional. Dessa forma, o atleta pode evitar episódios, assim, perdas profissionais, porque se manifestou no momento do calor da emoção, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por isso também que a gente que é profissional de marketing digital e de redes sociais, a gente defende essa profissionalização, essa divisão das redes sociais, cuidado, né, com a imagem do atleta de uma forma profissional.
Para ter o controle das redes sociais, diversos atletas entram em contato com assessorias de imprensa esportiva. O Observatório do Esporte conversou com Arthur Vigílio, proprietário da AV Assessoria de Imprensa, que gerencia as redes sociais de diversos atletas. Arthur detalha as estratégias de monitoramento e divulgação dos perfis dos jogadores, principalmente em situações de derrota. A gente sempre fala que em alguns momentos conturbados, a melhor divulgação do atleta é o silêncio, é não postar nada, é saber o momento exato, logicamente em parceria com a nossa equipe de gestão de mídias sociais, o momento exato de ter uma divulgação. Por exemplo, após uma derrota num clássico, você não vai postar nada, pois sabe que vai ter ali uma chuva de comentários criticando e tendo uma série de interações negativas. Então, a gente faz um alinhamento junto com os jogadores e procura postar no momento exato. Uma super exposição, postagens diárias também, acabam também não sendo tão positivas, pois mostram às vezes um jogador querendo aparecer demais. Tudo bastante controlado, tudo ciente do momento exato de fazer as postagens. Entre os atletas, os pontos positivos e negativos das redes sociais variam bastante. Para Lucas Farias, jogador do São Paulo emprestado ao Estoril Praia de Portugal, um ponto negativo é a invasão de privacidade. O negativo, acho que é a exposição de uma forma errada. Também algumas duras críticas que, na minha opinião, são feitas. Acho que crítica construtiva se vale a pena. Agora, a gente vê que não é só isso que acontece. Existem xingamentos e falta de respeito e outros diversos tipos de críticas que eu não acho válido. Talvez esse possa ser o maior ponto negativo aí, no caso, a invasão de privacidade. Para Renato Florencio, jogador do Santos Futebol Clube com passagens pela seleção brasileira e pelo futebol europeu, os seguidores podem interpretar negativamente as opiniões postadas. Por isso, Renato acredita que é preciso ter cuidado com as postagens, para evitar polêmicas e conflitos. Às vezes eu não posso expor, às vezes uma opinião, que isso pode repercutir algo negativo em relação ao que você pode falar. Pode ser uma interpretação um pouco errada das pessoas, então tem que ter um pouco de cuidado ao estar utilizando a rede social para não causar nenhum tipo de problema. Por outro lado, Renato Florencio reconhece que a aproximação com os torcedores é uma vantagem muito grande nas redes sociais. Olha, a utilização pelos atletas nas redes sociais, logo quando foi criado eu acompanhei algumas, era novidade. E foi uma evolução muito grande, O torcedor teve mais contato, com o ídolo, a gente não tinha isso há muito tempo. Acabou ficando mais proximidade aí, o torcedor, a gente sabe que é bem mais paixão do que razão, Então tem as críticas, tem os elogios, mas foi uma evolução muito grande e muito positiva em relação a você ter o contato mais próximo com o torcedor. Com 20 anos de carreira como jogador, Renato confessa já compreender o comportamento do torcedor e tenta interagir ao máximo com todos eles nas redes sociais. Olha, eu procuro interagir com o torcedor, quando eu posso responder, eu olho todos os elogios, as críticas, eu acabo olhando também, Eu sei que o torcedor não é só elogio, é crítica também. Então eu vejo, por um lado, que eu já fui torcedor, então eu acabo interagindo de uma certa forma com o torcedor, Procuro saber o que o torcedor pensa e dentro daquilo procurar sempre fazer o melhor para o time, dar alegria para o torcedor. Muito bem, depois da locução do Heitor Facini, agradecendo ao diretor executivo da FUTEPRES, Marcel Moreira, ao jornalista especializado em redes sociais, Júlio Benck, ao proprietário da AV Assessoria de Imprensa, Arthur Vigílio, ao jogador do Estoril Praia, o Lucas Farias, e também ao atleta, esse bem mais conhecido, o Renato do Santos, o volantão que já teve inclusive passagens pela seleção brasileira. Vamos então comentar um pouco a respeito deste assunto. Conosco agora na mesa, também para comentar o tema, a Adriele Silva, o Tomás Garcia, e a gente começa com o André Magalhães. Fica essa dúvida mesmo muito forte, André? Se nas redes sociais essa comunicação espontânea, se tem muito mais marketing do que propriamente esse bate-papo com o torcedor. Um abraço para você.
Um abraço, Guilherme. Olá, amigos da mesa. Olá, ouvintes. Eu acho que o principal problema acerca das redes sociais são a questão da separação entre pessoal e profissional, né? Um grande exemplo é o Twitter, que é uma rede que, por ser um microblog, você tem mais liberdade para falar do que quer, e isso acaba tendo consequências futuras. E ouvir o que não quer, né? Também. Teve o caso no meio do ano do Jetterson, um atacante que joga no J. Malucelli, da Série C, e o São Paulo contratou ele, fez a contratação, e momentos depois de ter anunciado no site oficial que ele seria o reforço, torcedores começaram a procurar no Twitter dele postagens antigas e tal, e encontraram que ele torcia pro Corinthians e tinha feito comentários provocando o São Paulo. Com isso, o São Paulo voltou atrás, não contratou, e eu realmente não sei onde ele foi parar hoje. Ele foi jogando nos Estados Unidos. Então, ele caiu meio que num esquecimento da grande parte das pessoas que acabaram conhecendo. Outro caso famoso do Twitter é que é o próprio Neymar, né? O Neymar, antigamente, ele tweetava o que ele quisesse, como faziam os jovens da época, né? Que ele tinha, quando ele tinha 17, 18 anos. E hoje, esses tweets antigos acabaram virando meme. Se encontra camiseta vendendo com um tweet dele, uma caneca vendendo com um tweet dele. E ele a partir disso, ele contratou uma empresa para ajudar na gestão das redes sociais. Hoje ele foca muito no próprio marketing dele, né? Teve o caso da Sneakers, que ele lançou a música e tal, né? Teve toda aquela ação. E ele até brinca que ele quer voltar a falar como antigamente, né? Porque realmente houve essa profissionalização na gestão das redes sociais. E isso acaba mudando muito o jeito dele se manifestar publicamente. Pois não, Carlão? Não, eu acho o seguinte, eu acho que essa procura dos jogadores para um assessor de imprensa, para fazer essa comunicação via redes sociais, eu acho que torna a coisa muito chata. Eu acho que perde a espontaneidade até do próprio indivíduo do jogador, né? Essa semana nós tivemos 2 exemplos de falta de assessoria de imprensa, né? O Renato Gaúcho se manifestando numa entrevista que ele não precisa estudar, porque ele sabe tudo sobre futebol. Quer dizer, é uma atitude arrogante, mas acho que falta isso no futebol, acho que falta personagem desse tipo. Autenticidade, Autenticidade. Né? Da maravilha, né? Isso. Outro exemplo foi o Douglas, do próprio Grêmio, né? Que é acusado de ser cachaceiro, bebum, gostar de cerveja, e ele posta uma foto dentro de uma banheira, ao lado do Edilson, que dentro também de uma banheira, né, que é para fazer o relaxamento pós-jogo, cheio de cerveja, champanhe e tal. Quer dizer, eu acho que isso é legal. E eles já tinham postado uma foto parecida com essa em 2010, quando o Grêmio conquista o título gaúcho, ainda no Olímpico. Isso. Ainda não é. Agora numa arena mais moderna, numa banheira mais chique. Um pouquinho mais confortável, né? E essa questão da assessoria acaba criando também meio que um personagem com ele controlando tudo, né? Que acaba não sendo o próprio jogador nas redes, falando o que quer, o que ele pensa, assim. Fica meio um personagem em virtude desse uma relação extremamente fria, né? Sim. A verdade é essa. Eu e tu, que somos um pouco mais antigos, né? A entrevista de jogador antigamente, o sujeito tirava a camisa, aparecia de peito desnudo na televisão. De toalha. Hoje não, hoje o cara tem que aparecer não, com o assessor traz a camisa pra ele vestir. Camisa pro cara vestir a camisa. Então fica eu não sei, fica meio frio. Fica frio, fica sem autenticidade. Meio padronizado, né? Não, e as próprias respostas, né? A gente já discutiu alguns anos atrás, a questão do media training, né? O jogador que recebe esse treinamento para lidar com a imprensa. Aí são aquelas respostas padrão, né? Que não tem graça nenhuma. O jogador já fala igual, aí faz um media training para saber lidar com a imprensa e eles falam pior ainda, é melhor a autenticidade, né? Então cria essa coisa estranha que é essa assessoria, porque é fruto de um nicho profissional, né? Eu acho que muito jornalista esportivo que foi demitido de alguma emissora ou rádio acaba abraçando a causa e vira assessor. Não, nada contra o exercício profissional dessas pessoas. Mas a pasteurização, sim, né? Mas eu acho que perde um pouco a espontaneidade, e eu acho que o futebol tem disso, né? E às vezes você ouve também, Carlão, não sei quem foi um técnico, né? Às vezes assim, não, e como a sua participação nas redes sociais? Isso eu não sei dizer, porque é minha filha quem cuida disso pra mim, né? Então, quer dizer, não é a pessoa. Fez isso, eu né? acho que foi o Tite que falou isso, né? O próprio Tite então, fez quer dizer, não é a pessoa em si, mas sim uma personagem criada por um terceiro, né? E o filtro, né, que decide o que vai postar, o que não vai postar. Agora é lógico também que é perigoso, né? Às vezes o cara posta lá uma manifestação contra uma determinada torcida, mas alguém falou ali na entrevista a questão de você
por exemplo, declarar que é torcedor de outro time que não é aquele que você tá. A gente já discutiu isso também, é uma questão profissional. Todo mundo tem um time do coração, e não é porque ele tá no time que ele é o torcedor desde criança daquele time, né? E tem um caso que você não lembra que acabou virando um grande case de marketing, né? O Ronaldo. Fenômeno que gordinho. Sempre se declarou, que time que ele sempre declarou torcedor? Flamenguista, sempre flamenguista. E daí, quando ele veio pro Corinthians, ele conseguiu reverter isso, né? Falar, agora entendi o que é estar num campo com a torcida do Corinthians. E virou um símbolo, né? Conseguiu fazer essa reversão logo na apresentação. Né? Eu sou mas mais um no Bando de Loucos. É, mais um no Bando de Loucos. Mas aí sim uma visão mercadológica, porque... Tanto é que ele tinha carinho... Tem uma agência, né? Ele tinha o carinho da torcida do Flamengo. Depois disso, a rejeição dele aumentou de forma significativa. Ah, mas ele ganhou muita grana no Corinthians. Sim, eu acho que isso compensou, né? Equilibrou a balança. Por parte da torcida do Flamengo. Essa rejeição por parte da torcida do Flamengo também aumentou, porque antes de assinar realmente com o Corinthians, ele estava lesionado, né? Ele fez o processo de recuperação no Flamengo, né? Então dava todo mundo como certo que ele iria pro Flamengo, daí de repente... Mas ele achou um novo nicho ali no Corinthians, né? Sim, sem dúvida. A Adriele tá quietinha aqui no canto esquerdo. E aí, Adriele, o que você acha desse assunto, redes sociais envolvendo atletas? Um abraço para você. Um abraço, olá aos ouvintes e à mesa. Bom, eu acho muito importante essa aproximação que as redes sociais causam entre o torcedor e os atletas, né? Porque, tem um monte de postagem do Neymar, por exemplo, que ele tinha falado antigamente, tipo, tô chegando com os refri, rapaziada. Perde aquele ar de, nossa, de ser superior, sabe? Mostra isso, mostra que ele é gente como a gente, apesar de ter muito dinheiro. Muito mais dinheiro que a gente, né? Só que... Pouquinho. Só que tem aquela umas questão 10 vidas, de ter bom senso também, né? Porque muitas publicações podem fazer com que o atleta perca até o emprego, como aconteceu, por exemplo, com o Guardiola, que foi contratado pelo Barcelona, daí acho que 3 horas depois ele foi demitido, porque ele tinha... tuitado ofensas contra a Catalunha. Eu procurei e eu achei bem interessante que tem um sindicato em Portugal que eles ensinam para os jogadores como eles devem se promover nas redes sociais, porque, querendo ou não, a rede social acaba se tornando uma espécie de currículo, né? Porque lá você vai ver como que você é, quais são as suas atitudes, como você é visto pelas pessoas. E apesar de eu achar que é muito estranho, igual vocês estavam comentando, que perde aquela coisa da autenticidade, mas eu achei interessante essa parte do sindicato. Eu pensando que Zeca Marques está ausente hoje, não teríamos nada relacionado a Portugal. Não dá para subestimar. Não escapamos. E tem muita gente que segue aquele padrão, né? Bonitinho ali nas redes sociais, acaba não se queimando, mas falta jogar bola, né? Eu conheço aí pelo menos 2 exemplos que estão tentando até hoje e realmente não vai vingar. Você não vai citar os exemplos? Não, são 2 camaradas aí, 2 amigos, mas não vai vingar, né? São até comportados nas redes sociais. Eu já falei aqui uma vez, eu acho que a questão da rede social, as pessoas se expressam de uma forma muito imediatista, né? E acho que dentro de uma redação, até aqui no nosso programa, muitas vezes a gente acaba, entre aspas, censurando um ao outro, né? Fala, não fala isso, muda essa expressão, não é legal. Sim. Então talvez ali no calor da emoção, se o esportista se manifestar, ele pode cair numa encruzilhada, né? E numa enrascada, né? Mas mesmo assim eu acho que o uso excessivo dos assessores torna a coisa muito chata, né? E assim, acho que o futebol em especial tem disso, ou seja, da provocação, né, da brincadeira, como o Renato Gaúcho fez. Eu não tenho a menor dúvida que ele fez essa declaração indicando ao Rogério Ceni, né, que acabou de ser anunciado como técnico do São Paulo e que passou o ano passado, um período pelo menos, estudando futebol. Eu falei, eu não preciso estudar, eu vou pra praia, jogo futevôlei, porque futebol eu já sei, né? E eu só coloco em prática. Então acho que falta isso. Então acho que figuras como isso, atitudes como essa tornam até a informação via imprensa muito mais legal de ser lida do que aquela coisa pasteurizada que o Tuca mencionou. Sem dúvida. Ô Tomás, fala um pouquinho mais pra gente sobre esse assunto também e até em cima disso, você segue algum atleta nas suas redes sociais? Vou até estender essa pergunta para a mesa, né? Alguém segue aí algum atleta? Eu sei, por exemplo, que o Fleury segue o Bruno Henrique, desde a época do Corinthians, né? Tinha uma admiração enorme. Alguém aqui segue algum atleta? Sinceramente não. Na verdade, sigo poucos, assim. Eu sigo poucos e geralmente jogadores do meu time, né? Porque às vezes acaba saindo alguma coisa ali para ficar mais antenado, mas não são muitos também. Atualmente também não. Eu já segui o Gennaro Gattuso e o Andrea Pirlo.
formavam meio campo da seleção italiana, campeã do mundo em 2006, mas atualmente também ninguém, você, Adriele. Eu sigo o Lucas Moura, que eu sou apaixonada por ele, achei maravilhoso. Meu Deus. Bom, não, mas tem um tema. Vamos fazer chegar ele, né? Essa declaração de amor. Para Paris. Lançar a campanha, ouça o Observatório Lucas Moura. É verdade, tem que criar a hashtag. Bem, você levantou um tema interessante, né? Porque se de um lado você tem toda essa assessoria de imprensa e tal, você também mudou a prática jornalística, né? O que a gente vê aí, eu tenho alguns amigos jornalistas que fazem jornalismo de monitoramento, né? Existe um software que chama TweetDeck, você categoriza todas as pessoas que você quer seguir no Twitter, né? E você fica ali monitorando o software para achar algum furo, alguma notícia para você sair primeiro e divulgar aquilo. Então até as redes sociais acabam alterando a atividade jornalística. Você vê lá que muitas vezes você está vendo uma matéria num portal, né? E o que tem naquilo? Uma cópia, um print, né? De uma postagem numa rede social para provar o que tal atleta, tal treinador, tal personalidade, celebridade realmente falou aquela enorme besteira em tempo real na rede social. E eu acredito que isso que o Carlão falou é um dos grandes problemas da rede social, tanto para quem fala quanto para quem apura, no nosso caso os jornalistas, né? Esse imediatismo, essa coisa muito rápida, por vezes nos induz ao erro. Chegou a informação aqui para mim que o nosso querido companheiro de sempre, aí, o Thiago Pavini, ele adora seguir atletas nas redes sociais, ele segue o elenco inteiro do 15 de Jaú nas redes sociais. Não, ele não segue nas redes sociais, eu acho que ele segue presencialmente. Em todas as esferas. Vamos lá, Tomás, complementando então? Um abraço então pro nosso amigo Claro, Thiago Pavini. Ali na esquina em Jaú. Pois é, pertinho, aqui do lado. Então, voltando um pouco na questão que o Renato comentou sobre ter cuidado, sobre o que postar, não ser mal interpretado, e o próprio Carlos comentou, né, de fazer um comentário no calor da emoção do jogo. Eu acho que esse cuidado às vezes tem que se estender também para pessoas próximas aos jogadores, não apenas aos atletas, né? Teve um caso em 2013 que um jogo na Libertadores, São Paulo e The Strongest, São Paulo perdeu de 2-1 e o Rogério Ceni levou 2 gols de chute de longe, né? Daí no meio do jogo ainda, a mulher do Denis comentou no Facebook: Rogério Ceni falha no primeiro gol, ele não dá chance nem para a mãe dele. Esse comentário veio em virtude que era uma situação que o Rogério Ceni ele vinha de contusão, né? Foi, se eu não me engano, na quarta-feira o jogo. No domingo, antes do jogo, teve clássico contra o Corinthians. Ele se lesionou numa dividida com o Alexandre Pato e ele era dúvida para o jogo. Ele ainda sentia dores e foi para o jogo mesmo assim. Daí a mulher do Denis acabou fazendo esse comentário que ele não dá chance nem para a mãe dele, então para o Denis também não teria, né? Então as pessoas próximas têm que ter esse cuidado também. Tanto que após esse episódio, um tempo depois, o Denis contratou uma equipe de assessoria para cuidar das redes sociais dele, para ele não ter que lidar diretamente com as críticas e evitar esse tipo de situação, né? Eu não sei se tem a ver, mas o Rogério não quer o Denis por lá não, né? Já tá pedindo contratação aí, já fecharam com o Sidão e estão tentando o Danilo Fernandes também, do Internacional. Eu acho que metade da torcida do São Paulo não quer, né? E um outro caso de jogador que acabou se prejudicando por causa das redes sociais é bastante famoso, que é o do Mauro Icardi, da Inter de Milão, né? Ele tinha uma relação bastante próxima com o Maxi Lopes, que é o atacante do Torino, que já teve passagem pelo Grêmio aqui no Brasil. E eles eram bem amigos de família, viajavam juntos, o Icardi, o Maxi Lopes e a mulher dele, do Maxi Lopes no caso. Depois de um tempo, a mulher do Maxi Lopes e o Icardi começaram a trocar mensagens via Twitter, publicamente. E esse caso acabou gerando uma revolta na Argentina por ser a mulher de um amigo dele. E até hoje o Icardi é capitão da Inter de Milão, artilheiro da equipe faz 2 anos já, e ele não é convocado de jeito nenhum para a seleção, né? Tem uma rejeição enorme. Até na Itália mesmo, até né? Na Itália, ele vive essa rejeição. É um jogador bastante polêmico, né? Existiu até ilustrando um pouco o que você está falando, até um convite para ele defender a seleção italiana, já que ele não tem chances na Argentina, porque o povo argentino, na maioria, detesta o Mauro Icardi. Mas na Itália também, quando surgiu a possibilidade dele se naturalizar italiano, o pessoal também não quis saber e preferiram o Éder. A própria torcida da Inter de Milão, onde ele é o artilheiro e o capitão da equipe, vai a ele nos jogos. Não tem respeito também lá. Esse episódio marcou a carreira. Ele é bastante jovem ainda, ele tem 23 anos. E ele era fã do Maxi Lopes, inclusive, né? Quando ele era mais novo, depois tão fã amigos que quis copiar, né? Depois da polêmica, o Icardi, inclusive, fez uma tatuagem do Maxi Lopes
pra meio que tentar pedir desculpas, mas obviamente... Teve que retocar a tatuagem. Cria os filhos do Maxi Lopes, cria os filhos do Maxi Lopes, é uma situação extremamente E os dois complicada. não se cumprimentam quando se enfrentam, né? Pois e teve até um episódio interessante que o Maxi Lopes respondeu às provocações via redes sociais. Foi o ano passado, em 2015, né? Uma partida entre Torino e Inter de Milão. Estava empatado até os 49 do segundo tempo, 0-0. E o Torino venceu com gol de cabeça do Maxi Lopes. E ele estava sendo marcado pelo Icardi, né? Aí após a partida, o Maxi Lopes foi até o Twitter dele, postou uma foto com o filho dele tomando Coca-Cola, falando que tinha bom gosto. E essa foto tomando Coca-Cola foi por quê? Um pouco tempo antes, o Icardi fez uma propaganda para a Pepsi com a ex-mulher do Maxi Lopes. Daí o Maxi Lopes devolveu essa provocação via rede social. Ou seja, quem saiu ganhando, alfinetadas. Mas quem saiu ganhando foi a Coca-Cola. Pepsi e a Coca. Realmente. Foi uma bela Coca jogada mais de ainda marketing que foi de pra graça, Coca e pra né? Pepsi. Eu tava lembrando aqui, falando baixo fora do microfone com o Guilherme, o caso da Hope Solo, né? Que ela postou a foto lá toda protegida contra o mosquito da dengue, da zika, e isso teve uma reação quando ela foi pra campo, né? Então, eu acho que tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes o que você pode considerar uma brincadeira ingênua, alguém falou aí que você pode ser mal interpretado, né? Normalmente, quando você escreve claramente o que você está pensando, você já é mal interpretado, imagina se deixar margem, né? Então, é um território pantanoso as redes sociais. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço observatório do esporte unesp.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias, com comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano, equipe de reportagem com Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Adriele Silva, Leonardo Del Sante, Tomás Garcia, André Magalhães, Gustavo Lustosa e Camila Gabriele. Direção Fábio Fleury, produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.